Shalom. Desejo Laila Tov a todos, são 22 horas e 48 minutos, né? Iniciamos agora a gravação do nosso estudo de hoje. O estudo de hoje será um estudo bastante forte, né? Principalmente para aqueles que pregam um Deus bonzinho, um Deus que não liga para as transgressões de suas leis, né? Um Deus que é amor, né? Um Deus que vai salvar todos os homens, né? Então é algo assim para que conheçam um pouco mais de Yahu, né? Conheçam um pouco mais da realidade do que vivemos, do mundo que vivemos, né? Para que possamos estar preparados para o que virá. Que justamente o inimigo quer que estejamos alheios ao que virá. E nós, como emissários de Yahu, nós nos colocamos na posição de avisar, assim como sempre foi. Façamos uma oração. Poderoso Pai, Criador Yahu, te agradecemos, Pai, pela providência, né, que tomaste tocando no coração de nossos irmãos, que depositaram em nossa conta, conseguimos nos livrar de parte das nossas dívidas, pagamos nosso aluguel e pedimos, Pai, que nos toque, para que nós não precisemos ficar como esses ladrões da cristandade, né? Toda hora falando nisso. Sim, vivemos da palavra, porque vivemos pela palavra. É muito diferente isso. Não somos ricos, não pretendemos ficar ricos, nem sequer igreja temos. Agradecemos então a todos aqueles irmãos que já se dispuseram hoje, aos que irão estar se dispondo durante o correr dos dias, lembrando-os de que todos os meses é assim. Muito obrigado, Yahu, nosso Ru. Que assim seja sempre, em nome de Yahushua HaMashiach. Bom, meus irmãos, nós temos que entender que realmente, né, a palavra ela foi adaptada para que as pessoas crescem em determinados, vamos dizer assim, em determinadas doutrinas, né, que nada tinham a ver, né, com aquilo que o nosso povo, desde o início, né, quando recebeu as tábuas por intermédio de Moshe e depois a lei e as profecias do Taná, nos demonstram, né? Fizeram ali uma divisão, né, de Velho Testamento e Novo Testamento, onde simplesmente tentaram, e infelizmente conseguiram, né, porque a grande maioria crê nisso, tentaram colocar a igreja no lugar de Israel, né, ou de Ashuru, o povo não só escolhido, mas criado pelo próprio Yahu, né, a nação Yashuru. E a nossa, vamos dizer assim, a nossa meta sempre é
demonstrar isso, né? Doa ou não doa, porque não somos nós que escolhemos, né? Não somos nós que fazemos a cabeça de ninguém. Nós apenas estamos aqui para poder ser, vamos dizer assim, um guia, né, para aqueles que saem de Babel e geralmente perdem o chão, perdem o rumo, para apontarmos, né, qual é o norte do caminho que devemos seguir. O nosso estudo de hoje, ele tem como título, né, Tolerância Zero. Esse estudo eu já o fiz várias vezes durante o decorrer da minha vida, né, em várias denominações, que eu sempre lutei pela sã doutrina, né. Só que, conforme está escrito, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo em conhecimento de Yahu, nós vamos crescendo no entendimento da palavra, e isso nos leva a ter que ficar revisando aquilo que, né, achávamos como certo, à medida que o próprio Yahu, por intermédio do seu Espírito, vai nos mostrando a realidade a cada dia. Não somos donos da verdade porque nada sabemos ainda. Temos consciência de que estamos na estrada, temos consciência de que estamos aprendendo a cada dia, temos consciência de que não somos mais do que ninguém, mas também temos a consciência do nosso chamado e da nossa vocação. Esse estudo, né, ele, quando eu comecei a escrevê-lo, ontem, às 4:30 da manhã, é que hoje eu tive, assim, muito cansaço, eu sou velho, e eu não consegui escrevê-lo de uma vez só. Eu escrevi o seguinte: um estudo escrito para você que acha que a Ruhanã, João, né, em seu capítulo 3, seu livro, no versículo 16, não foram palavras postas na boca dele, né? Que crê que aquilo ali é realidade, que crê que aquilo ali é a verdade. Então, vamos ler juntos, né? Para que você, com todo o seu senso crítico, com a sua inteligência, com a sua razão e com o conhecimento que você já possa ter da palavra, né, e do plano de Yahu, talvez você já comece a perceber que alguma coisa, né, não está cheirando muito bem nesse texto. João 3,16. O texto nos diz exatamente o seguinte: porque Hu amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já criei nesse texto. Mas hoje eu não posso dizer que esse texto é a verdade. Como que o Criador pode amar o mundo de iniquidade, o mundo governado por Hasatã? Que filho unigênito é esse?
que Ele deu, e ainda por cima, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos pegar qualquer livro, né, de qualquer religião, por exemplo, pegamos o Vedas, né? Não sei se vocês sabem, mas eu já fui hinduísta, né? Nós vamos notar que aquilo foi escrito para hindus, por hindus, para hindus. Se nós pegarmos, por exemplo, os livros de Allan Kardec, nós vamos ver que nós, com certeza, se nós lermos e aprendermos aqueles livros, nós vamos nos tornar kardecistas. Se nós lemos o Alcorão, nós vamos nos tornar muçulmanos. Agora, se nós pegarmos a palavra de Ahu, o que é conhecido vulgarmente como Bíblia, né? Nós pegamos o Taná, nós vamos perceber que é um livro escrito por hebreus para hebreus. O que nos demonstra claramente, né, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não tem cabimento. Você defender esse texto é você assinar um atestado de que você não conhece, você nunca leu a palavra de Ahu. Porque senão você ia notar que as promessas, a herança, são para o povo Kadosh, para o povo separado por Yahu, e não para todo aquele que crer. Naquilo que vocês chamam de Novo Testamento, se vocês forem ver, vocês vão ver que, por exemplo, conforme nós estudamos no sábado, que a Yahushua mesmo diz, né? Ninguém pode ir até ele se o Pai não o enviar. Então não tem essa, aquele que nele crê. Porque não existe aquele que escolha crer. Porque, como disse Shaul, nenhum só busca a verdade, nenhum só busca a Hu. Quando Hamashia foi chamado de bom, ele disse: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, Yahu. Então esse texto é completamente fora do contexto do restante da palavra, do contexto do plano do Pai, do contexto hebraico, do contexto Yashuru, israelita, para quem foi escrita a palavra de Yahu. Por isso, nossos irmãos Yarudim, na grande maioria, não creem, né, no que vocês chamam de Novo Testamento, porque são mentiras absurdas. Mas vamos em frente. Tolerância zero. Nós temos que entender o seguinte, que existe uma linha divisória entre a longanimidade, como nós já explicamos, longanimidade significa aquele que aguarda até acontecer, aquele que espera. Então, a longanimidade do Eterno e a sua justiça, né, tem uma linha divisória que divide a longanimidade e a justiça, né, entre a sua paciência e a sua ação ajuizadora.
As pessoas tratam Yahoo, ou Zeus delas, né, como se fosse alguém completamente inconsequente, né, que fosse remendando seu plano à medida que os homens fossem mudando. Mas a coisa não é assim. Essa linha divide, né, tanto a sua paciência como a sua ação ajuizadora, né, como o seu esperar e o seu agir. Pelos exemplos que nós encontramos na sua própria palavra, né, nós sabemos que a tolerância de Yahoo é igual a 0. Para quem? Para quem ultrapassa a linha vermelha. Nós vemos isso, por exemplo, no anúncio do dilúvio, né, quando dado a Noá. Nós percebemos claramente, né? Diz assim: o fim de toda a vida é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Isso nós encontramos em Bereshit, né? Gênesis, no capítulo 6, 13. Observe, tolerância 0. O fim de toda a vida é vindo perante a minha face. Por quê? Porque a terra estava cheia de violência. Então, como que nós podemos falar de um Hu tolerante, de um Hu que é amor, de um Hu que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo? Se lendo as suas próprias palavras, na sua palavra, nós vemos um aviso tipo: o fim de toda a vida é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Percebe o que significa tolerância 0? Nós temos que entender que quando a balança do Eterno indicou um peso intolerável e irreversível de iniquidades, né, entrou então em ação a sua justiça. Porque o homem, ele é mau. O homem, desde o pecado, lá no Éden, ele foi se tornando a cada dia pior. Então, quando o Hu percebe, né, na sua balança de justiça e santidade, um peso intolerável e irreversível, ou seja, quando não existe mais como retornar, né, por causa das iniquidades cometidas pelo ser humano, então entra em ação a sua justiça. Tanto que ele diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Com essas palavras, Yahoo selou o destino, por exemplo, de Belzazar, o rei que profanou os utensílios da casa de Yahoo. Nós vemos em Daniel, no capítulo 5, versículo de 1 a 4, e depois no 27, o seguinte: o rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes
as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Ahu, que estava em Aruxalaim, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Na mesma hora, apareceram, uns dedos de uma mão, de homem, que escreviam defronte do castiçal, na parede caiada, do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então, nós registramos também os pecados, Ali, por exemplo, onde estava escrito, depois Daniel foi explicar, era justamente o momento em que, logo em seguida, os persas e os medos invadiram Babilônia e a tomaram. Era isso que estava escrito. Era essa a praga que tinha sido jogada sobre Belsassar. Também registramos os pecados do rei Azarias, que na palavra ele também é chamado como Uzias, que como castigo ficou leproso até morrer. Em 2 de Crônicas, no capítulo 26, versículo 16 a 21, nós lemos essa passagem, onde diz assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra Ahu, seu Ru, porque entrou no templo de Ahu para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, observem isso agora, e com ele 80 sacerdotes de Ahu, homens valentes. Percebem? 80 sacerdotes de Ahu, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante Ahu, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte de Ahu. Então o rei Uzias indignou-se, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Mas indignando-se ele contra os sacerdotes, no mesmo instante a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, dentro da casa de Ahu, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram para fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que Ahu o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa de Ahu. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Eu disse que
Uzias, né? Ele também era chamado de Azarias, né? A prova disso nós encontramos no livro de 2 de Reis, no capítulo 15:1, onde nós lemos assim: no ano 27 de Jeroboão, que era o Efraimita, né, rei de Ashuru, do norte, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, que é Uzias, né, rei de Judá. Assim, então, a comprovação de que Uzias também era chamado, né, como Amazias, né? A primeira reação do Eterno, né, vamos dizer assim, na terra, ante a desobediência, né, ocorreu lá no Jardim do Éden, como todo mundo sabe. O castigo imposto ao primeiro casal afetou toda a raça humana e teve efeito também sobre a natureza. A morte passou a fazer parte desse pacote de medidas, né, com vistas a nos fazer lembrar sempre das terríveis consequências do pecado. Shaul diz isso muito claro em Romanos 5,12. Ele diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Muito claro isso. Compare isso, confira isso em Gênesis 3, 16 a 19. No céu, ou na eternidade, que eu prefiro chamar, né, o castigo não foi menos severo. Porque como nós lemos em Kefabet, né, segundo de Pedro 2,4, nós lemos o seguinte: Ru não poupou os anjos que pecaram, havendo-os lançado no abismo, entregues às cadeias da escuridão e reservados para o juízo. Observem, havendo-os lançado no abismo, é tendo tirado eles de sua presença, jogando-os nas trevas, distantes da luz, onde aguardam até o dia do juízo. Nós temos que entender que a intolerância de Ahu se manifestou outra vez ao decidir pela destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18:20 nós lemos o seguinte: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, meus irmãos, a intolerância divina diante da desobediência se revelou também, por exemplo, no deserto, em Cádiz, quando o seu povo desconfiou do poder do Eterno e julgou impossível vencer os gigantes que habitavam na terra prometida. Observe que a sentença de Ahu veio sem meias palavras e sem chance de retorno. Se nós pegarmos e lermos lá em Números, no capítulo 14, versículo 29 a 30, nós vamos ler assim: até quando sofrerei este mau povo que murmura contra mim? Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós
foram contados no recenseamento de 28 anos para cima, e que murmuravam contra mim, excetuando-se Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Nesse meio, até o próprio Moshe estava fadado à morte. E essa palavra foi fielmente cumprida. Se nós formos ler em Devarim, Deuteronômio 28, 32 e depois do 36, nós vemos assim: seus filhos e suas filhas serão dados a outro povo, e a Ruth levará a ti e ao teu rei a uma gente que não conheceste. Ainda em Yeshayahu, Isaías 39:6, nós lemos assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse Yahu. E isso sempre por causa da transgressão do povo. Isso sempre por causa do povo não cumprir com as exigências, não cumprir com as vontades do Pai, que são leves e que são benéficas. Ainda lemos em Irmiarro, Jeremias, no capítulo 25, 11, o seguinte: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Observe, meus irmãos, essas profecias foram cabalmente cumpridas. Pela idolatria e corrupção moral, o povo de Yahu foi levado cativo pelos assírios, primeiro os do norte, que eram os efraimitas, entre os anos 425 e 421, antes da Era Comum. Isso nós encontramos em Segundo de Reis, Segundo de Reis, no capítulo 17, 6, que diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Iashuru cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ahala e em Rabor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Cumpriu-se depois os 70 anos, pelos babilônios, em 586 antes da Era Comum. Em Segundo de Reis 25, 21, nós vemos assim: e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Yahudá foi levado preso para fora de sua terra. Percebem? Onde passaram 70 anos. Se você não sabe, porque eles estavam há 490 anos plantando sem guardar o Shabat da terra. Então eles deviam 70 anos de Shabat da terra. Nós vemos que depois foi pelos gregos, depois pelo Egito. Aí no século III, antes da Era Comum, pelos romanos, Depois nós vemos que no ano 70 da Era Comum, novamente, Jerusalém foi destruída pelos romanos. E é interessante, nós observarmos que Lucas, no capítulo 21, de 20 a 24,
ele anotou o aviso de Yahushua, né, aos seus emissários com respeito, né, a essa destruição do ano 70. Quando ele escreveu assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem em Yahudá, na Judéia, né, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança serão esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aqui eu vou colocar, né, uma coisa que eu não pus aqui na apostila, né, no escrito, mas que eu me lembrei agora. É interessante notar o seguinte, né, que Jerusalém estava cercada, e por um motivo que nem Joséfo, né, sabe explicar, o exército romano que cercava Jerusalém resolveu partir. Nesse momento, aqueles que eram crentes, aqueles que tinham crido nas palavras de Yahushua, fugiram da cidade, correndo para os montes. Existiam, né, os rebeldes que queriam lutar contra os romanos, é claro. Esses foram atrás desse exército, né, e o dizimaram. Então foi quando Roma resolveu atacar novamente Jerusalém e destruí-la. E embora fosse dito que não destruíssem o templo, naquela confusão da batalha, acabaram queimando ele todo, né? Sobrando o que até hoje é chamado de Muro das Lamentações. Voltando um pouquinho, né? Falando de novo do exílio da Babilônia, está bem expresso no livro de Daniel, né? No capítulo 1:1. Ele diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Observe, meus irmãos, a ruína moral da nação de Judá chegou ao ponto em que não havia mais possibilidade de recuperação. A nação Kadosh ultrapassou a linha vermelha, a partir da qual ficou sujeita ao julgamento divino. Isso a nação que o Pai separou. O cativeiro dos Zerudim é um exemplo, né, de que Yahu não tolera por tempo indefinido o estado pecaminoso do seu povo. Séculos antes, pela boca dos profetas, o Eterno vinha os advertindo para a catástrofe iminente que ocorreria. Na descrição das dores, né, porque passaria em Jerusalém, Irmiarro, Jeremias, né, diz o seguinte: falo-os-ei comer as carnes de seus filhos
e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que apertarão os inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Isso está no livro de Jeremias, no capítulo 19. Encontramos também em Ezequiel, falando o seguinte: esta é Jerusalém, que se rebelou contra meus juízos e não andou nos meus preceitos. Executarei juízos no meio de ti. Os pais comerão os seus filhos, os filhos a seus pais, e espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Ezequiel 5, do versículo 5 ao 10. Então, meus irmãos, nós temos que notar que as profecias, elas davam conta de que haveriam atos de canibalismo em Jerusalém. Tamanha seria a falta de alimentos. A fome seria de tal ordem que o povo comeria a sola dos sapatos. E as mulheres devorariam seus próprios filhos. Naquele tempo ninguém deu muito crédito a essas advertências. Como sempre, O povo continuou deitando e rolando, em seus carnavais, orgias, idolatrias. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que a Ru cumpre a sua palavra. O profeta Jeremias, ele foi o único escritor conhecido do Taná que testemunhou em primeira mão a tragédia que se abateu sobre Jerusalém no ano 586 antes da Era Comum. Ele escreveu: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu Yahu cumprimento, a sua indignação. Derramou o ardor da sua ira. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Essas palavras nós encontramos em Errá, Lamentações, no capítulo 4, versículo de 9 a 12. Então observe, meus irmãos. E Yahu amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele não poupou o seu próprio povo, se ele não poupou o povo Kadosh, se ele não poupou o povo que ele separou, ele iria salvar alguém por crer no mito inventado pela Igreja Católica? Pensem nisso. Amanhã a gente continua. Desejo shalom a todos, desejo uma boa noite. Eu agora vou renderizar, e espero que até amanhã cedo esteja no ar esse vídeo, para que vocês possam estudá-lo. Este vai ter apostila, Entre em contato comigo, quem a quiser. Eu não vou mais entregar pérolas aos porcos.
Que a paz de Yahushua HaMashiach seja sobre todos que sejam de Yahu. Shalom, shalom. Beijo na testa, beijo no coração. Fui.